Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você o tema vínculos maternos e paternos. O objetivo é compreender a importância dos vínculos maternos e paternos para a saúde mental, emocional e orgânica da criança. Eu vou fundamentar cientificamente o tema a partir das pesquisas do Sistema Grisa e também do Dr. Thomas Verny. Vou tomar como referência as seguintes obras: do Sistema Grisa, o jogo e a estrutura das personalidades, do Dr. Thomas Verny, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, e o meu livro, Nascer é Vencer. Posto isto, a questão que nós precisamos compreender é como que a mente humana funciona. Porque para você compreender como que se formam os vínculos maternos e paternos, primeiro compreender como que a mente do ser humano funciona. A mente é uma só, mas ela tem duas funções, que é a função consciente, a função racional, que é para pensar, analisar, calcular, tomar decisões, fazer escolhas, comparar, compreender. E o subconsciente, que é a função mecânica, automática e autônoma da mente. Subconsciente é o arquivo mental que registra todas as experiências mais significativas da sua vida. Experiências de vida intrauterina, experiência de nascimento, toda a infância, adolescência, as fases da juventude, a vida atual, etc. Então o subconsciente é a sede também das nossas potencialidades e também das memórias que nós vamos adquirindo no decorrer da vida e experienciadas por nossos antepassados. Então tudo isso vai ficar registrado ali no subconsciente, neste arquivo mental, que depois vai estar, o subconsciente, uma vez programado, ele vai estar regendo exatamente a vida do aspecto emocional, orgânico e também os acontecimentos e resultados na vida do ser humano. Eu vou tratar de três vínculos, que é o vínculo mental, o vínculo afetivo e o vínculo orgânico. O primeiro vínculo é o vínculo mental. Ele origina do desejo da mulher de ser mãe e do desejo do homem de ser pai, que é a aceitação da maternidade e da paternidade. Então, quando a mulher deseja ser mãe e o homem deseja ser pai, isso tem a ver com as programações mentais subconscientes que ele traz, obviamente, da experiência quando estava no útero materno, da sua experiência de nascimento, e a mulher, a mesma questão, como foi toda a experiência que ela vivenciou no útero materno, também de nascimento. Então, o desejo de ser pai e o desejo de ser mãe tem a ver com essas programações subconscientes. Porque se eles tivessem vivenciado experiências traumáticas de vida intrauterina, nascimento, também nos relacionamentos do marido com a mulher, provavelmente eles rejeitariam essa possibilidade de serem pais e mães, porque traz uma programação muito negativa. Então, o primeiro vínculo, que é o vínculo mental, ele origina exatamente desse desejo da mulher de ser mãe e do homem de ser pai. Mas como se dá essa comunicação da mulher, da gestante, com o ser que está em desenvolvimento no útero materno? A comunicação se dá mediante a relação telepática subconsciente entre a gestante e a criança por nascer, através da percepção extrasensorial. Essa capacidade de comunicação mental, ela não utiliza dos sentidos convencionais. Então, a percepção extrasensorial é uma capacidade de comunicação profunda e muito sutil, e ela se manifesta através da linguagem dos sonhos. Então isso é muito interessante, que a gestante ela começa a ter uma série de sonhos relacionados com o seu bebê. Então ela está tendo uma comunicação aí mental com o seu bebê, porque segundo o sistema Grisa, já no ato da fecundação, o ser que está em formação ele já tem o subconsciente. Então esse é um dado muito importante para a nossa temática aqui. Então o primeiro vínculo é o vínculo mental. Eu vou colocar aqui dois casos relatados no livro Dr. Thomas Verny,
A vida secreta da criança de nascer, um caso de aborto espontâneo e uma gestante que sonhou com parto, com trabalho de parto e acabou tendo um parto prematuro. Então, eu vou colocar esses dois casos para você observar. Aqui eu acabei de colocar inicialmente a respeito dessa comunicação, desse vínculo mental da mãe, da gestante com a criança por nascer através da linguagem do sonho. O primeiro caso é de um aborto espontâneo. Na noite em que precedeu um aborto espontâneo, uma de minhas pacientes acordou muitas vezes gritando: "Quero sair, deixe-me sair." Ela estava persuadida de que era sua criança que falava através dela. Então, este é um caso relatado no livro aí do Dr. Thomas Verny, A Vida Secreta da Criança de Nascer. Então, a mulher acorda gritando: "Quero sair, deixe-me sair." Tudo isso através do sonho que ela estava tendo. O segundo caso, uma mulher grávida no começo do 7º mês, sonhou que o trabalho de parto começou a fazer preparativos para o nascimento. Ela teve uma gravidez fácil, tanto do ponto de vista físico como emocional. E 2 semanas depois ela deu à luz a criança, quer dizer, um parto prematuro. Então ela sonhou que o trabalho de parto já havia começado. Mas isso foi através do sonho. Então, quando foi 2 semanas depois do sonho, ela deu exatamente deu à luz a criança, um parto prematuro. Então, veja o que acontecia a nível subconsciente dessa gestante para que ela tivesse esse tipo de sonho e aí teve o parto prematuro. Então, veja aqui a ligação mental da mãe com a criança que está em processo de formação. Então, aqui através da linguagem do sonho, teve aí a questão do aborto espontâneo e também do parto prematuro. O segundo vínculo é o vínculo afetivo. Ele origina dos sentimentos e emoções da gestante a respeito da gestação. Se ela está muito feliz, está satisfeita, se sente confortável, então ela vai gerar, por sua vez, uma série de emoções, de sentimentos. E isso vai fazer o quê? Esses sentimentos, essas emoções permitem a liberação de substâncias químicas no organismo, como serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, que é chamado aqui os hormônios da felicidade, que vão ser lançados na corrente sanguínea da mãe e também da criança por nascer. Então, se a mãe está feliz com a gravidez, também o pai, obviamente, o homem, está satisfeita, sente prazer, então a felicidade, a satisfação e o prazer, isso vai gerar emoções e o organismo vai liberar essas substâncias químicas que eu mencionei anteriormente e isso também vai ser comunicado, vai ser transmitido para a corrente sanguínea da criança por nascer. Neste caso, a criança por nascer tem a sensação e percepção de que ela é amada, ela é aceita, querida, e gera uma sensação de segurança. O vínculo afetivo ele é construído no útero materno. Então, isso é um dado muito importante, porque o vínculo afetivo ele é construído. Às vezes a pessoa acha que a criança vai amar o pai e a mãe assim automaticamente, mas não. Toda essa relação afetiva ela tem que ser construída já no útero materno. Eu vou agora citar um outro caso que está relatado no livro A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, do Dr. Thomas Verny. É o caso da Maria e sua filha Andréia, onde há uma profunda aceitação da maternidade. Então aqui tem alguns dados, uma mulher com 35 anos de idade, grávida. Quando ela estava grávida, o marido a abandonou algumas semanas ao saber da gravidez, constante crise financeira. No 6º mês de gravidez, constatou cisto canceroso no ovário e era preciso operar sem mais demora. Mas a Maria recusou a intervenção, sabia que provocaria o aborto. Então desejava ter uma criança. Para mim, aqui tem a fala dela, para mim era a única coisa que contava. Eu teria arriscado qualquer coisa para ter meu bebê. Então aí nasceu uma criança, uma menina em perfeita saúde,
uma criança normal, feliz e perfeitamente adaptada. Tá? E não obstante todos esses fatos de que gerador de insegurança, a idade de 35 anos, o marido até abandonado, quando soube que ela está grávida, crise financeira, a notícia de ter um cisto canceroso no ovário que precisaria operar, mas ela desejava ter uma criança. Tanto que ela fala que para mim era a única coisa que contava. E eu teria arriscado qualquer coisa para ter meu bebê. Então esse desejo profundo da mulher aqui protegeu tanto a vida dela quanto a vida da criança por nascer. Então esse é um ponto muito importante, como que esse desejo profundo da mãe, de ser mãe, está ligado à questão da atitude mental da mãe de ser mãe, e aqui esse desejo profundo de ter uma criança. Então aqui forma um vínculo afetivo muito intenso com essa criança. Obviamente que aqui o pai, ele terá uma dificuldade se posteriormente voltar a ter um contato com essa família. A criança terá muita dificuldade de relacionar com o pai porque o pai a rejeitou, ainda no útero materno. Mas aqui a mãe, não obstante o risco que a mãe corria, o desejo profundo da mãe de ser mãe acabou protegendo a vida dela e da criança, e a criança nasceu, como segundo narra o livro do Dr. Thomas Verny, nasceu uma menina em perfeita saúde, uma criança normal, feliz e perfeitamente adaptada. Então isso é um caso de uma formação de um vínculo afetivo muito profundo e intenso. Eu vou colocar um outro caso, que é o segundo caso aqui do livro do Dr. Thomas Verny, para a gente observar a importância dessa ligação afetiva, tanto mental e afetiva. É o segundo caso, que é da Cristina. Tem uma informação que é o seguinte: os recém-nascidos, no momento em que se forma a ligação com a mãe, têm invariavelmente o mesmo reflexo. Eles procuram o seio materno. Aqui tem um caso mencionado, que é o Dr. Pirta. Ele observou que a bebê recusava o seio da mãe. Toda vez que apresentava, ela virava a cabeça. O médico achou que estava doente, mas vendo mais tarde no berçário Cristina se jogar sobre uma mamadeira de leite condensado, pensou que sua reação era uma simples aberração passageira. Ele estava enganado. Na manhã seguinte, quando levada ao quarto da mãe, Cristina recusou novamente o seio, isso durante muitos dias. Inquieto, mas também intrigado, o Dr. Peter teve a ideia de fazer uma pequena experiência. Falou uma outra de suas parturientes sobre o comportamento inexplicável de Cristina e ela aceitou tentar alimentar a criança. Quando Cristina, meio adormecida, foi colocada em seus braços por uma enfermeira, em lugar de virar-se, ela tomou do seio e se pôs a mamar com vigor. Surpreso, Peter vai ver a mãe de Cristina no dia seguinte, contou-lhe o que havia passado. Você pode explicar por que a criança reage assim? Perguntou. A mãe respondeu que ignorava. Talvez você tenha ficado doente durante a gravidez? Sugeriu. Não, absolutamente, disse ela. Peter perguntou-lhe então a queima-roupa: mas você desejava realmente esta gravidez? A mulher olhou. Não, admitiu. Eu cortava esta criança. Então retive-a. Isso era novidade para Dr. Peter, mas obviamente não para Cristina. Ela havia percebido há muito tempo a rejeição de sua mãe e recusava-se a formar ligação com esta, após o nascimento. Afetivamente rejeitada no útero, Cristina, com apenas 4 dias de vida, inteiramente dependente, estava firmemente decidida a rejeitar a sua mãe. Então esse segundo caso é um caso de rejeição de gravidez. Obviamente que não descreve quais são os motivos da rejeição. Segundo o sistema Grisa, nenhuma mãe rejeita a criança, mas rejeita a circunstância. Neste caso é muito interessante como que a bebê não deseja, não consegue amamentar na mãe, porque a mãe ali, queira ou não queira, representou para ela insegurança. Então esse é um dado importante para a gente compreender a importância
tanto do vínculo mental e do vínculo afetivo na formação, desenvolvimento e estruturação da personalidade da criança por nascer. O terceiro vínculo é o vínculo orgânico, físico. Origina já no momento da concepção, onde há essa fusão de duas células, tanto do homem quanto da mulher. Mas isso vai ficar muito mais profundamente intenso, é a ligação pelo cordão umbilical, por onde a criança vai receber os nutrientes, oxigênio e anticorpos da mãe. Então, os hormônios resultantes dos sentimentos e emoções também da mãe, a criança vai também receber. Então, isso é um ponto muito importante. Como eu coloquei anteriormente, se a mãe está satisfeita, está feliz, sente prazer em relação à gravidez, está gerando uma série de emoções e essas emoções serão comunicadas para a criança que está em processo de desenvolvimento através também do cordão umbilical, além de toda a comunicação telepática que eu falei anteriormente. E aqui tem um princípio do sistema Grise que é o seguinte: enquanto a mãe permanece unida ao filho ou à filha pelo cordão umbilical, eles são vital e emocionalmente um só ser. Então essa experiência profunda, física, vital e emocional entre a mãe e a criança que está em fase de desenvolvimento se dá exatamente pelo cordão umbilical. Então esse vínculo orgânico, ele depende exatamente também do vínculo mental e do vínculo emocional, porque vimos lá anteriormente quando houve aquele aborto espontâneo, então veja o parto prematuro, então tinha uma ligação ali da mente com as emoções e também com o sistema orgânico da mãe. Então esse é um ponto muito importante, como são fundamentais esses três vínculos para a estruturação, desenvolvimento e estruturação da personalidade da criança por nascer. É muito importante observar que a ligação orgânica ela é mais natural. As outras são construídas mentalmente através do desejo da gestante e também do homem, que é o futuro pai, ou seja, é pai. Então, desejar ou não desejar a gravidez é uma atitude mental que vai formar ou não os vínculos mentais, afetivos e orgânicos, que eu coloquei anteriormente. Então, os vínculos vão criar as condições mentais, emocionais e orgânicas para o nascimento. Então, parto fácil, parto difícil, depende de como acontecer a constituição desses vínculos. O nascimento é o coroamento de todo o processo de vida intrauterina. Então, o fortalecimento dos vínculos do nascimento, contato físico, imediatamente o nascimento e a amamentação, isso é muito importante, porque se a criança já teve esses vínculos constituídos no útero materno, quando ela nasce, então o nascimento, que é o coroamento de todo esse processo, quando ela é colocada imediatamente em contato com a mãe assim que ela nasce, e também de todo o processo de amamentação, isso vai fortalecer o vínculo, esses vínculos já constituídos anteriormente. Se não teve constituição, sobretudo afetivo, a gente viu o caso lá da Cristina que rejeitava mamar na mãe, veja a dificuldade ali de toda uma experiência já vivenciada lá. Mas a amamentação é uma oportunidade para fortalecer esses vínculos ali. Que quando a criança está amamentando, ela recebe um hormônio que é a ocitocina, chamado o hormônio do amor. Isso é um dado muito importante também. Então a amamentação ela vai ajudar também a solidificar esses vínculos já constituídos anteriormente. Então o bem-estar da criança depende desses vínculos, do vínculo mental, do vínculo afetivo, sobretudo desses dois vínculos, consequentemente do vínculo orgânico lá. Então isso é um dado muito importante porque a saúde da criança, basicamente, saúde mental, emocional e também física, depende de como se esses vínculos foram constituídos, razoavelmente constituídos, durante todo o processo de gestação. Então, fica aqui essa reflexão da importância dos vínculos, tanto o vínculo afetivo, mental e emocional, para a saúde mental, emocional e também orgânica da criança. Então, a criança que vai nascer com muito mais
Uma criança que realmente é desejada, ela tende, já no outro matéria, já constituir esses vínculos com a mãe e também com o pai. Quando existe algum contexto de que a mulher rejeita as circunstâncias, as situações externas, ou talvez uma série de fatores, isso pode gerar um contexto de insegurança e esses vínculos não serem bem constituídos, razoavelmente constituídos e estabelecidos. Isso depois pode nascer uma criança muito insegura, uma dificuldade até de relacionamento com os pais, uma relação conflituosa, porque durante a vida intrauterina, também a experiência de parto, essas inseguranças estiveram presentes e isso gerou na criança uma sensação de insegurança, traz essa programação a nível subconsciente. Então, a formação do vínculo mental, emocional e orgânico são fundamentais para a saúde, para o bem-estar e também para a autoconfiança, para a segurança, essa percepção de segurança, de automotivação, de autoestima. Depois, quando a criança vai desenvolvendo, ela vai se sentindo muito mais adequada para enfrentar os desafios normais e naturais